O tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, verso 15. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Existe um paralelo perfeito entre a maneira como João Batista começou o seu ministério, ele que veio preparando o caminho para a chegada de Jesus. E os dois começaram de maneira idêntica, exigindo arrependimento, e ambos falando da proximidade do reino de Deus. Aí então, quando a gente chega em Apocalipse 1, 9, ao absorvermos as lições sobre o cântico novo, diante ali do episódio do livro selado, quando ninguém podia nem olhar para ele, o cordeiro que foi morto tomou o livro e arrancou os seus selos. E, como parte do conteúdo do Cântico Novo, vai aparecer novamente o reino de Deus. No cântico está declarado que o Cordeiro, que é Jesus, comprou com o seu sangue homens para Deus. E comprou para quê? Para fazer desses homens reino e sacerdotes para Deus. Note que Deus segue o seu propósito sem alteração. Aliás, o propósito de Deus de redimir o homem, tirar o homem da queda, do abismo em que ele entrou através de Adão. O propósito de Deus é antigo, é desde o Éden, desde o dia da queda. Deus não alterou, Deus não mudou o seu propósito de arrancar o homem desse abismo pecaminoso e de formar um reino, formar o seu reino na terra. Esse reino, através do sangue de seu filho e com homens que formariam um reino. Lembrem que quando Jesus estava pregando, aliás, nem era uma pregação, era uma controvérsia que os judeus levantaram contra ele. E no relato, João mostra a postura de Jesus, mas mostra também a postura, às vezes, não só incrédula, mas agressiva dos judeus. Aí, então, vem aquele relato lindo. Muitos creram nele. Isto é, dentro de um ambiente controverso, diante da incredulidade
da maioria tinha ali alguém, teve ali alguém que creu. E crendo, eram candidatos, faziam parte dos homens, do reino de Deus. E Jesus, então, ele, como que ignorando as acusações, as incredulidades dos demais, ele disse para os que creram: se vós permanecerdes na minha palavra, note bem este verso, atente bem que vamos citar um verso que muita gente cita ele fora de contexto, principalmente os políticos. Eles citam totalmente fora do contexto real, simplesmente para querer alimentar as suas campanhas mentirosas. Jesus disse para os que creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e como resultado, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus caros políticos, esta verdade que Jesus fala aqui não é uma verdade efêmera. Efêmera que eu digo, porque pode ser que alguém diga, mas existe verdade efêmera. Sim, esta que dizem, quando propalamos algo com hipocrisia, como mascarados, esta que estamos falando se torna uma mensagem efêmera, uma verdade efêmera. Mas a verdade de Jesus, ela é segura, ela é verdade de fato, pois, afinal de contas, ele mesmo disse ser a verdade. Lembre que lá em João 14:6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, encaremos com precisão o propósito, o plano de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas note que antes ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, ou nas minhas palavras. Jesus estava como que a dizer: não fique na emoção deste momento, só porque vocês me ouviram. O que acontece ainda hoje? Quantas vezes nós somos tentados a, no momento de emoção, nós prometermos tudo para Deus, nós demonstrarmos espiritualidade, mas é uma coisa de momento. Terminou o culto, também terminou a nossa fé. A nossa fé não, as nossas emoções. As nossas emoções são relativas e a fé é absoluta. Por isso, ele disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
nesse cântico, o cântico novo. Os anciãos cantaram dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir o livro e desatar os seus selos, porque compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações, e os fizeste reino e sacerdotes para Deus, e reinarão sobre a terra. Eles estavam dizendo isso, vendo diante deles o Cordeiro com o livro na mão. Aquilo ali era a concretização daquele plano que vinha lá do Éden, daquele reino que João Batista disse ao começar sua pregação no deserto, daquilo que Jesus disse ao começar o seu ministério: o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus não muda o seu propósito, Deus não muda o seu plano. Nós veremos amanhã, no vídeo posterior, por que ele foi chamado de leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Veremos tudo isso porque faz parte do plano básico de Deus, começado antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.